Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 29 de junho, com os seguintes destaques. Um dia para ficar na história da Eurocopa. Espanha e República Tcheca e França e Suíça proporcionam os melhores jogos da competição até o momento. Red Bull Bragantino vence mais uma e segue líder isolado do Campeonato Brasileiro. No quadro Personagens do Futebol, mais um estádio da Eurocopa, o Estádio Nacional de Bucareste, na Romênia. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam as diferenças entre o futebol na Europa e no Brasil, como também a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Red Bull Bragantino, após 7 jornadas, segue na ponta do Campeonato Brasileiro em todos os critérios. Vamos abordar isso e muito mais daqui a pouquinho nessa edição do PB Desporto. De imediato, vamos para o nosso bate-papo com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, os dois já prontos para essa nossa conversa. E a primeira pauta, começa contigo, Moraes, vai ser sobre essas diferenças existentes entre o futebol na Europa e no Brasil, em vários sentidos. O comportamento dos jogadores quando uma decisão do VAR e outras posturas mais dentro do mundo do futebol. E aí, Moraes, começa contigo. Olá, Júnior, tudo bem com você? Um forte abraço para você também que está ligado aqui no PB Desporto. Sobre esse tema aí, eu acho que a questão é cultural e em todos os sentidos. Você sabe que na Europa, na hora que o árbitro vai observar um lance lá na TV do VAR, ninguém acompanha o árbitro, ninguém diz nada, deixa ele bem à vontade para tomar a sua decisão. E na volta, seja qual for a decisão, o jogador aceita isso com muita naturalidade. É cultural. Aqui no Brasil, o árbitro, até chegar na cabine do VAR, ele já tem dificuldade, porque ele é parado no meio do caminho, o jogador sai buzinando no ouvido dele, criando dificuldade até para aquele momento emocional da decisão do árbitro numa partida de futebol. Um cartão amarelo para quem está jogando é um momento de muita reclamação. Um cartão vermelho, então, nem se fala. Cartão vermelho é quase que o árbitro cercado, xingado, ele chega às vezes até a ser empurrado naquele rolo ali com os jogadores que se sentem ofendidos num momento como esse. Não há o devido respeito, e não é só no futebol não. Eu tenho a impressão que na Europa a situação ela é bem diferente em relação aqui ao Brasil, porque a questão, Júnior, ela é cultural, nada mais, nada menos do que isso, viu, amigo? Olha, Moraes, é uma questão cultural, mas, claro, em primeiro lugar, eu sempre digo, é uma questão de educação, de você respeitar o árbitro. Afinal de contas, ele não está ali à toa, não está ali como número. Você pode, claro, que discutir, o capitão vai lá, conversa com o árbitro, tenta argumentar. Agora você cercar o árbitro, xingar o árbitro. E o pior é quando você vê jogadores suplentes, o técnico, enfim, membros da comissão técnica fazendo pressão, falando palavrões, é algo inadmissível e isso é um dos pontos apenas
entre os vários aspectos que a gente vê nessa diferença, de forma especial no decorrer do jogo, que acaba influenciando no jogo. É muito parado no Brasil, para muito, muita reclamação. Isso aí não ajuda em nada. E para você aí no Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes. Uma questão de infraestrutura, Júnior. Aqui no Brasil em particular, a começar pelo relvado, como dizem por aí, uma lástima. Em primeiro plano, os gramados do Maracanã e Engenhão no Rio de Janeiro. Simplesmente vergonhosos, sobre os quais a bola trepida, nervosa. A rigor não rola. Já aí em Portugal e Europa inteira, só dá tapete verde, uma gigantesca mesa de sinuca, onde o esférico rola com suavidade, cuidado carinhosamente como amor da vida de quem o chuta. Já sobre o tirateima do árbitro assistente de vídeo, da sigla inglesa VAR, exercido na Europa não raras vezes em instantes de minuto, decorre do intenso treinamento de 2 temporadas programado pela UEFA, em cujo período de experiência foi incluída a Liga Portuguesa, a partir de 2016, com a contratação de ex-árbitros para a função, submetidos a rigoroso aprendizado sobre as sutilezas eletrônicas criadas pelo engenheiro espanhol Francisco Lopes. Já aqui, a Bichórdia que todos sabemos, espelho da promiscuidade dominante há muito tempo na CBF, com a verificação do VAR a se estender até por 5 minutos. Um despautério. E os jogaços a que temos assistido nesta Eurocopa? Um desenrolar técnico e tático de alto nível, a provar como no continente sul-americano e pontualmente no Brasil, nossas seleções não denotam muita expectativa de diferenciado protagonismo a caminho da Copa de 2022. Itália 2, Áustria 1, República Tcheca 2, Holanda 0, Bélgica 1, Portugal 0, o eletrizante Espanha de Morata e mais 10, 5, Croácia 3 na prorrogação, e mais surpreendente, Suíça 3, França 3 no tempo normal em prorrogação e 5-4 nos pênaltis para os suíços, a comprovarem o jogo bem jogado, sem retrancas covardes, além de engenho e arte aliados às variadas estratégias dos treinadores para chegarem ao gol adversário. Pena que no duelo entre Bélgica e Itália nas quartas de final, uma das 2 seleções teoricamente favoritas ao troféu da UEFA voltará mais cedo para casa. Todavia pagam o preço do inevitável cruzamento na sequência da competição. Nessas quartas de final, será um confronto digno de finalíssima prevista para o londrino Wembley, no domingo, dia 11 do mês vindouro nessa Eurocopa. Quem diria, Júnior, a seleção dos super-celebrados Mbappé, que perdeu o pênalti na eliminação francesa nessa segunda em Bucareste. Pogba, Kanté, Griezmann e Benzema, solenemente despachada pela Suíça, e seu futebol tão solidário quanto ofensivo, dos não muito badalados, mas eficientes. Shaqiri, do Liverpool, Gavranovic, do croata Dinamo de Zagreb, Seferovic, aí do Benfica, e Sommer, goleiro do alemão Borussia Mönchengladbach. Bem assim seu treinador Vladimir Petkovic, de origem bósnia, já transformados em heróis nacionais por derrotarem os campeões do mundo de 2018. Já pensou? É verdade, Antônio Manuel Góes, você abordou de início o VAR, e eu considero que é bem por aí. A diferença básica desse tempo, dessa demora no VAR no Brasil, a gente vê jogos aí com 3, 4, até 5 minutos, já teve jogos com mais tempo ainda, 6, 7 minutos, é um absurdo. E tudo se deve da forma como o VAR foi colocado no Brasil, foi implementado no Brasil e aqui na Europa.
você tendo profissionais realmente voltados para atuarem com o VAR aqui na Europa. No Brasil, você via até na última temporada um árbitro atuando numa rodada no campo, na outra no VAR, e aí vai. Quer dizer, isso não existe. Tem que preparar pessoas, e agora parece que o caminho está sendo colocado em prática no Brasil. Vamos ver o prolongamento, né, o andamento disso tudo, mas já é uma evolução. Só que ainda temos muita demora para a decisão de um lance. E com relação, você citou bem, aproveitou para citar os jogos dessa segunda-feira, os dois jogos, na minha opinião, os melhores da Eurocopa até o momento. A Espanha passando pela República Tcheca 5-3 no jogo fantástico. No outro jogo, mais uma partidaça, França e Suíça. A Suíça surpreendendo a seleção campeão do mundo, a França. Não é por isso que agora você vai falar que a França não é mais... A França é um timaço. O time que tem Pogba, Benzema, Mbappé, Giroud, Kanté e tantos outros. Você não pode chegar e falar que porque foi eliminado, que agora não. É um timaço e um dos grandes favoritos para a conquista do Mundial no próximo ano, 2022, no Catar. Agora a Suíça está mostrando evolução. Mas que rodada, hein? Que rodada foi essa? A Holanda foi eliminada, a França também. Enfim, surpresas, mas é isso mesmo. A Eurocopa é por isso mesmo que é uma grande competição. Já na segunda pauta, mais uma vez, contigo, Jorge Moraes. A sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino segue na ponta. Não dá para falar mais, estamos apenas na terceira, na quarta rodada. Já é a sétima e ele é líder em todos os critérios da competição. Hein, Moraes? Olha, Júnior, nós já conversamos aqui no programa sobre esse assunto. A presença de clubes chamados assim na ponta do futebol brasileiro, mas que estão lá embaixo na classificação da divisão especial na temporada de 2021. Eu não acredito que com 7 rodadas a gente tenha a permanência de Atlético do Paraná, de Fortaleza, de clubes que estão, o Bragantino, o Red Bull, que estão brigando lá na ponta da tabela. Eles não vão continuar liderando essa competição por muito tempo, porque aqueles chamados grandes, como o Grêmio que está lá embaixo, como o São Paulo que está lá embaixo, esses times vão reagir. É natural na competição. Eu pelo menos gosto muito do futebol que o Bahia está jogando. E o Bahia perdeu para o Palmeiras por 3-2 num jogo que foi muito bom. O Palmeiras venceu. Por quê? Porque é um time grande, estava jogando em casa, tem mais força para conquistar exatamente o resultado. Então a gente tem que estar vivendo sempre nessa expectativa. Na metade dessa tabela da competição, fique certo que a gente vai ter uma mudança, talvez nem tão radical assim, mas nós vamos ter. E até o final da competição, são 38 rodadas, até agora só foram disputadas 7 rodadas, então muita coisa vai acontecer. Vai chegar o Grêmio, vai chegar o Internacional, a gente vai ter o Flamengo melhorando. O Flamengo, por exemplo, perdeu para o Juventude, aí a culpa foi do campo, tinha muita água e atrapalhou o Flamengo, que é um time técnico, de habilidade, de velocidade, do drible, e não pôde fazer isso. E o Juventude, que é um time de força, terminou numa falha individual ganhando o jogo do time do Flamengo. Mas isso vai acontecer uma vez ou outra. E a gente sabe que daqui para lá muita coisa ainda vai acontecer, muita coisa vai mudar com relação à liderança dessa competição, que é a mais importante do futebol brasileiro, tá certo, Júnior? Tá certo, Moraes. Agora eu faço apenas uma ressalva. É normal, claro, você vê, não só no Brasil, mas na Europa, em qualquer lugar do mundo, vez ou outra, equipes com um elenco menor, até mesmo tecnicamente falando, nas primeiras rodadas do campeonato local, do campeonato brasileiro, no caso, que a gente está citando aqui, surpreender. Equipes que surpreendem. E nas primeiras rodadas ficam ali na ponta até durante um certo tempo. Só que nesse campeonato brasileiro, e se tratando ainda mais do Red Bull Bragantino, eu coloco também o Bahia e o Fortaleza, pelo trabalho sério que vem sendo feito nesses clubes,
mas de forma ainda mais forte o Red Bull Bragantino, pelo trabalho todo desempenhado, sendo realizado, um clube que realmente tem uma estrutura fantástica, tem um CT muito bom, está construindo um outro CT, vai derrubar o estádio na Via Bichedi e vai construir em outro local um novo estádio, mais moderno, maior. Enfim, não é à toa. Gastou para essa temporada 150 milhões de euros. Então, nada vem por acaso. No caso do Red Bull Bragantino, a estrutura, o time muito bem armado, Maurício Barbieri fazendo um trabalho já há algum tempo sólido, uma equipe que tem uma proposta de jogo clara, joga para frente de forma ofensiva, usando bem as laterais, com sistema defensivo também muito bom, com o goleiro Cleiton, fantástico, que nessa segunda-feira fez defesas monumentais na vitória por 1-0 diante do Atlético Goianiense, jogando fora de casa, e que manteve o Red Bull na ponta do campeonato. Ou seja, não é à toa. Não é à toa. Isso é fruto de trabalho, é fruto de uma qualidade, de uma estrutura muito boa e que no campo também a gente vê dar resultados. E para você, Antônio Manuel Góes, a análise que você faz dessa rodada, inclusive de um jogo de waterpolo que teve lá em Caxias do Sul, Antônio Manuel Góes? Não vale o jogo de Caxias do Sul, numa quase piscina de polo aquático, em que o Flamengo, por conta da ajuda, digamos, suicida de seu jovem lateral Mateuzinho, perdeu por 1-0 para o Juventude, sem contar a inépcia do elenco rubro-negro carioca em alterar como única solução plausível seu exitoso toque de bola e pressão no campo do adversário. Rogério Ceni bem que tentou, com 3 atacantes na área adversária, à espera de lançamentos em profundidade, como orientou à beira da verdadeira piscina olímpica em que se transformou o gramado do Juventude, cuja drenagem não suportou o dilúvio em Caxias do Sul. Não funcionou. Mas não causou surpresa. Tendo em vista a dificuldade do Flamengo em se valer da alternativa do jogo vertical para chegar à meta do Juventude, embora com chances reais, afinal não aproveitadas, de, no mínimo, chegar ao empate. Entendo, porém, que a partida, dadas as condições deploráveis do gramado, face às chuvas de 48 horas ininterruptas do Sul, deveria concretamente ser adiada. Já o Palmeiras saiu do sufoco da dissimulada insatisfação com seu treinador, o português Abel Ferreira, ao derrotar o Bahia com propriedade no Allianz Parque, em cuja vitória ressurgiu das cinzas com atuação digna de se tirar o chapéu do desde sempre questionado Gustavo Scarpa, que fez um golaço de falta e, além de belas assistências, iniciou a jogada do gol da virada na vitória por 3-2. Vejo como surpresa da rodada a sequência de 3 jogos sem vitória do diferenciado elenco do Atlético Mineiro, ao perder para o Santos da Vila Belmiro por 2-0. 1 ponto em 9 disputados, nas derrotas de quinta-feira 25 para o Ceará e nesse domingo 27 para os Santistas, além do empate diante da Chapecoense, com a equipe de Cuca sem reeditar a desenvoltura dos 3 primeiros jogos do Brasileirão. É verdade, Antônio Manuel Góes. Quando eu citei aqui que nós tivemos um jogo de waterpolo lá em Caxias do Sul, campo do Juventude, não foi à toa. O estado que aquele gramado se encontrava, devido às fortes chuvas e à drenagem se mostrando não ser eficiente, não tinha a menor condição de ter jogo. Agora faltou, como você também citou bem, uma pressão da diretoria do Flamengo, baseado numa realidade, o campo não ter condição de jogo, para adiar aquela partida. E o Atlético Mineiro, nos últimos 3 jogos aí, muito mal,
futebol abaixo da média para uma equipe que se reforçou tanto. Na minha opinião, falta ainda definir um estilo de jogo para o Atlético. Está muito na base da vontade e contando com a individualidade de alguns jogadores, não é o caso do Hulk. Isso é muito pouco para uma equipe que se reforçou tanto, gastou tanto dinheiro e quer brigar pela conquista do Campeonato Brasileiro. Aliás, vamos passar aqui a classificação dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, nosso Mantela Arcanjo, passando para os amigos aqui inscritos, assistindo ao nosso vídeo do PB Desporto. O Red Bull Bragantino é o líder isolado em todos os critérios, independente dos jogos que faltam ainda para Flamengo, para Atlético Goianiense, para outras equipes. É o líder absoluto do campeonato. 17 pontos ganhos. Em segundo vem o Atlético Paranaense com 13, em terceiro Palmeiras também com 13, o quarto é o Fortaleza com 12, em quinto Bahia com 11, em sexto Santos também com 11 pontos. Flamengo está na 10ª posição ali com 9 pontos, 2 jogos a menos, como eu citei antes. Agora lá embaixo é que a briga, tudo bem, é início de campeonato, gente, mas se vai passando o campeonato, vai andando, e o Grêmio sobretudo, o São Paulo e o Grêmio continuam com esse futebol, sem vencer, mais tarde vai fazer falta, vai ficar complicado. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, no bate-papo do PB Desporto. E no quadro Personagens do Futebol, nessa edição do PB Desporto, iremos apresentar para vocês o 9º estádio. Já mostramos 8 e agora o 9º estádio que está sendo utilizado nessa Eurocopa 2020 a se realizar em 2021 em consequência da pandemia. Eu me refiro ao Arena Nacional, ou Estádio Nacional de Bucareste, na Romênia. Bucareste com uma população aproximada de 1.800.000 habitantes. E você já pode conferir nas imagens apresentadas pelo nosso Antero Arcanjo a beleza desse estádio, um dos mais bonitos também, sem dúvida alguma, que está sendo utilizado nessa competição. Na verdade, ele sediou a sua última partida nessa competição na última segunda-feira, 28 de junho, e logo no jogo que eu considero o melhor até o momento dessa Eurocopa. A partida entre França e Suíça, jogo pela fase oitavas de final, um jogaço de bola, 3-3 no tempo normal, e nos penais a Suíça vencendo por 5-4 e eliminando a campeã do mundo, a França. O estádio foi inaugurado no dia 6 de setembro de 2011. Até então, Bucareste não tinha um estádio de grande porte, com intenção de realizar grandes competições, de participar de eventos como esse da Eurocopa e, por que não, uma Copa do Mundo, Mundial. O estádio foi construído com capacidade para 55.634 lugares e é, sem dúvida alguma, um dos mais bonitos dessa competição. Ele sediou também, além desse França e Suíça, na oitavas de final, o último jogo a ser realizado no estádio, mais 3 jogos na fase de grupos da competição. Jogos do Grupo C, que foram eles: Áustria e Macedônia, Ucrânia e Macedônia e Ucrânia e Áustria. Estádio Nacional de Bucareste, na Romênia. Faltam mais 2 estádios ainda que iremos apresentar na próxima edição. O estádio de Munique, na Alemanha, e o último, o estádio da grande final, o Wembley, situado em Londres, na Inglaterra. Nas últimas do PB Desporto, falando do Cristiano Ronaldo, jogador que esteve com a seleção portuguesa eliminada na fase oitavas de final da Eurocopa para a Bélgica, mas agora as atenções mais uma vez concentradas no Cristiano Ronaldo, já que aumentam os rumores da sua saída da Juventus da Itália. Uma reunião nessa terça-feira, segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, entre o representante do jogador Jorge Mendes e a diretiva do clube italiano para um acerto de uma possível saída do Cristiano Ronaldo. A Juventus pede pelo menos 29 milhões de euros e ela iria, dessa forma, economizar algo em torno de 87 milhões de euros
com a negociação do jogador, já que ele tem contrato até junho de 2022. Já o avançado português, o atacante português André Silva, ex-jogador do Eintracht Frankfurt, ex-jogador porque a imprensa alemã noticiando nesta terça-feira o acerto do clube, do jogador com o Red Bull Leipzig, o vice-campeão alemão da última temporada da Bundesliga. O acordo foi fechado por 23 milhões de euros, mas podendo chegar até 35 milhões mediante objetivos alcançados na nova equipe. O jogador, portanto, que foi o vice-artilheiro, o segundo melhor marcador da última Bundesliga, se transferindo do Eintracht Frankfurt para o Red Bull Leipzig. O PB do Esporte vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB do Esporte no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, do Brasil e pelo mundo. E lembrando, logo após os jogos dessa terça-feira, pelas oitavas de final da Eurocopa, Alemanha, Inglaterra e Suécia e Ucrânia, melhor dizendo, iremos passar informações sobre esses jogos no PB do Esporte no Instagram e na edição do Curtas do PB do Esporte no YouTube nessa quarta-feira. A todos um abraço e até a próxima.